Olá, graça e paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o pastor Cícero Carvalho, estamos aqui para mais uma reflexão e uma oração aqui no canal. A reflexão de hoje gira em torno de um assunto muito importante. Nós falaremos sobre batalha espiritual. O assunto é muito sério, o assunto é relevante para a igreja, para as famílias, para a sociedade de uma forma geral. Muitos ignoram a realidade de uma batalha espiritual, de um assunto que está patente aos nossos olhos. Alguns enxergam, outros não querem enxergar, outros fazem de conta que não existe. Mas o assunto é real, é bíblico, é muito polêmico e está na sociedade de forma geral. Queira você ou não, acredite ou não, ele existe. A batalha espiritual existe. E isso está diante dos nossos olhos. Eu estou gravando agora, em fevereiro, estamos no período de carnaval no Brasil, e isso é muito sério o que acontece na sociedade, e as coisas elas se tornam ainda mais alarmantes diante de festas culturais da nossa sociedade e nosso Brasil, nosso país. Efésios capítulo número 6, o versículo número 10 diz: "No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Depois, no contexto, o apóstolo Paulo diz para nós tomarmos as armaduras de Deus. E ele vai descrever de uma forma simbólica, como que um soldado da época, um soldado romano, que vestia couraça, capacete, os pés calçados, espadas, enfim, todo revestido daquela armadura. E ele toma esse simbolismo, essa figura de um soldado, para aplicar para o cristão, para o crente estar preparado. Ele vai aplicando também essas armaduras que nós temos para usar. Por exemplo, a espada, ele diz que é a palavra de Deus. Ele vai falar sobre o cinto, que é a verdade. O cristão precisa de verdade. Nós estamos cingidos também com o capacete, colocado o capacete, né, para termos a mente firme, a mente de Cristo. A couraça, justiça. O interessante é que o contexto de tudo isso, no capítulo 6 de Efésios, o versículo 1, ele diz que é um contexto de família, e é o que eu chamaria mais atenção aqui, nessa reflexão, o contexto familiar. Ele diz, no versículo 1, "Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo." Ele fala no versículo 2, "Honra o teu pai e tua mãe", que é o primeiro mandamento com promessa. Depois ele vai falar também no versículo 4, "Para os pais não provocarem a ira os vossos filhos." Ele vai falar do serviço, né, servos, obedecei vosso Senhor. Enfim, o contexto é família. E depois ele fala, "No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor." Nós precisamos de um momento em que as famílias estejam firmes, as famílias estejam fortes, e que as famílias entendam que esse processo é real. Hoje, como pastor de igreja, eu e minha esposa estamos trabalhando com família, ambiente familiar. Por quê? Porque é ali que tudo acontece. Ser crente dentro da igreja é muito fácil, é muito simples. 2 horas de culto, 1h30 de culto, não sei. Mas quando nós ficamos ali em 4 paredes, dentro de um templo, é uma coisa. Mas a realidade é outra fora. E como é que isso acontece dentro de casa? Como está nossas atitudes com os filhos, dos filhos para com os pais? A batalha é real e começa dentro de casa. Se nós não vigiarmos contra as astutas ciladas do diabo, que pode entrar através de jogos eletrônicos, através de aplicativos, através de redes sociais, e o diabo tenta de tudo. Eu não acredito no diabo. Você pode não acreditar, mas ele existe. Há clarividências bíblicas e também existe provas cabais de que através de coisas espirituais que às vezes nós não explicamos, que a sociedade não explica, muitas coisas têm acontecido. Então nós precisamos entender que há uma realidade, queira você ou não, seja o diabo ou não, mas há uma batalha, há uma luta. Quantas famílias estão sendo destruídas por filhos nas drogas?
pelas drogas, pela prostituição, por tantas outras coisas relacionadas a isso. O sistema gira em torno disso e o inimigo, ele joga pesado contra o ambiente familiar, contra as famílias, contra os casais. E nós queremos trazer aqui uma palavra de alerta, de advertência, uma palavra séria para abrirmos os nossos olhos. Nós estamos em meio a uma guerra na sociedade, na política, na religião, e entendermos que nós só venceremos essa batalha não somente com dinheiro, não somente com a justiça, não somente com a política, não somente com religião, mas a palavra de Deus é a nossa espada. O Evangelho que tem o poder para libertar os cativos, o Evangelho tem o poder para libertar vidas cativas em tantas outras coisas e marginalizadas na sociedade. Então nós acreditamos no poder do Evangelho e sabemos que nós não estamos combatendo, como o texto diz, contra carne e sangue, somente contra coisas pessoais, palpáveis. Olha isso que o apóstolo Paulo diz: a nossa luta não é contra coisas palpáveis, físicas, mas existe um poder que impera, que jaz, que tenta governar a vida do homem. E nós devemos entender e abrir os nossos olhos espirituais para entendermos isso, para que isso sirva de alerta para cada um de nós. Ele chama isso de principados, potestades, poderes nas regiões celestiais. Então tem coisas que nós não temos controle, às vezes os nossos olhos não veem, mas a Bíblia nos alerta que é real. Nós precisamos entender isso e combater contra isso. Como? Através da oração. Nós estamos no mover da oração, nós estamos colocando em prática esse mover nos lares, nas casas, e nós iremos atingir. E é claro que quando nós começamos a fazer isso, o mal se levanta, o inimigo se levanta contra as nossas vidas, mas nós cremos que estamos cobertos pelo sangue de Jesus. E Deus, ele colocará a sua mão sobre nós, poderosa, para nos cobrir, nos proteger. Virão os contra-ataques? Sim, mas nós precisamos estar certos que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa e pela orientação de Deus. Então, que essa reflexão sirva de alerta para nós, sabermos que precisamos estar firmes, cingidos, protegidos, revestidos. Se você se sente nesse momento fraco, desanimado, de repente não querendo vir para Cristo, não conseguindo se levantar, sabe que você está numa luta espiritual, numa batalha espiritual. Isso pode culminar numa morte espiritual. Então, atente para a sua vida. Deus tem o melhor, Deus tem o controle. Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. No demais, nossa oração é pedindo a Deus que te livre do mal e do maligno e que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Deus tem um plano maravilhoso para nossas casas, nossas famílias e para a sua vida em particular, em nome de Jesus. Pai, a nossa oração é pedindo que o Senhor venha nos cobrir, Senhor, debaixo da tua graça e proteção. Eu creio, Senhor, que essa palavra é poder para libertar, tua palavra é poder, Senhor, para fazer algo extraordinário na vida de cada pessoa, de cada família que nos assiste, que nos ouve, para a honra e glória do teu nome. Onde essa mensagem chegar, que sirva de alerta, que sirva, Senhor, de uma resposta, e que cada pessoa entenda, Senhor, que o Senhor tem um propósito grande e tremendo sobre a sua vida. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Se isso fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas, para que a palavra de Deus alcance também em nome de Jesus, tá bom? Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, siga nossas redes sociais, tá? Compartilhe com mais pessoas, para que essa boa notícia, esse alerta chegue a mais pessoas em nome de Jesus. Até a próxima, querendo Deus.